O capítulo começa com muita tensão e expectativa na empresa. Homer entra no escritório e encontra toda a equipe reunida aguardando suas orientações. Sinan está ao seu lado demonstrando preocupação com tudo o que está prestes a acontecer. Homer observa cada funcionário, percebe a mistura de ansiedade e entusiasmo no rosto de todos e declara que chegou a hora de mudar o rumo da empresa. Segundo ele, a Passiones voltará com força total ao mercado de calçados de luxo. Nesse instante, a porta se abre de forma inesperada e Koray entra fazendo seu tradicional espetáculo. Ele reclama, em tom divertido, que todos começaram a reunião sem esperar pelo maior gênio criativo da empresa. Sem perder tempo, anuncia uma ideia que considera revolucionária e revela o chamado Projeto Cinderela. Gesticulando sem parar, explica que imaginou uma campanha capaz de encantar qualquer mulher e afirma que o ensaio fotográfico será inesquecível. Sinan troca um olhar com Homer, que imediatamente toma uma decisão. Ele olha para Daphne, que acompanha a reunião discretamente, e diz que a protagonista da campanha não pode ser uma modelo qualquer. Para ele, somente Daphne representa perfeitamente a essência da coleção e será a verdadeira princesa daquela campanha. Daphne fica completamente surpresa e tenta recusar, alegando que nunca trabalhou como modelo e que não leva jeito para isso. Koray entra em cena dramatizando a situação, dizendo que seu coração artístico será destruído caso ela não aceite participar. Diante da insistência de Koray e do olhar confiante de Homer, Daphne acaba concordando, dando início aos preparativos do ensaio. Logo depois, todos seguem para o estúdio fotográfico. O ambiente está totalmente preparado, com iluminação sofisticada e um cenário elegante. Daphne surge usando um longo vestido branco que destaca ainda mais sua beleza, parecendo uma verdadeira princesa. Assim que a vê, Homer fica completamente encantado e não consegue desviar os olhos dela. Koray assume o comando da sessão de fotos como se fosse um grande diretor. Enquanto orienta a equipe, chama seu assistente para trazer sua bebida e começa a reclamar da postura de Daphne diante das câmeras. Em tom exagerado, pede que ela sorria mais e mantenha uma postura melhor para que as fotos fiquem perfeitas. Enquanto o ensaio continua, a atenção muda para os bastidores. Neriman chega carregando uma bandeja com figos, nozes e amêndoas. Ao se aproximar de Daphne, percebe que ela está um pouco pálida e respirando profundamente entre uma foto e outra. Daphne comenta que está sentindo bastante enjoo e um desconforto no estômago. Assim que ouve isso, Neriman abre um enorme sorriso e praticamente comemora antes mesmo de ter certeza do motivo. Ela começa a dizer que aqueles sintomas só podem significar uma coisa. Daphne está grávida. Daphne tenta explicar que talvez seja apenas um mal-estar ou algo que comeu, mas Neriman não aceita outra possibilidade. Empolgada, abraça Daphne e diz que agora a considera como uma verdadeira filha. Logo depois, insiste para que ela conte imediatamente a novidade para Homer durante um jantar romântico, acreditando que aquele seria o momento perfeito para fazer a revelação. Daphne segue até o salão de jantar imaginando encontrar apenas Homer, mas leva um enorme susto ao perceber que praticamente toda a equipe está reunida no local. Sinan, Serdar e vários funcionários prepararam uma mesa cheia de doces e salgados. Assim que Daphne entra, todos começam a cantar parabéns, acreditando que a decoração organizada por Neriman era para comemorar seu aniversário. Daphne fica completamente sem jeito e tenta interromper a cantoria, dizendo que aquela data não é seu aniversário. A confusão toma conta do ambiente. Koray aproveita para atacar os doces sem pensar duas vezes, enquanto Sinan fica sem entender o que está acontecendo. Serdar pergunta qual é o motivo da comemoração, já que não existe aniversário nenhum. Sem conseguir guardar segredo por mais um segundo, Neriman anuncia em voz alta que Daphne está esperando um bebê. O salão inteiro fica completamente em silêncio. Nesse exato momento, Homer entra segurando um copo e fica totalmente paralisado ao ouvir a notícia, quase deixando o copo cair de suas mãos. O primeiro a reagir é Sinan, que corre até o amigo, o abraça emocionado e lhe dá os parabéns pela chegada do bebê.
Corai já começa a imaginar o futuro da criança e diz, em tom de brincadeira, que, independentemente de ser menino ou menina, deveria receber seu nome em homenagem ao maior artista da família. Ainda sem acreditar no que acabou de ouvir, Homer permanece olhando para Daphne profundamente emocionado, incapaz de dizer qualquer palavra. Depois de toda a confusão e da felicidade compartilhada por todos, Daphne convida Homer para sair dali. Ela o leva para um campo aberto, um lugar tranquilo e silencioso, onde finalmente os dois poderão conversar sozinhos, longe das confusões provocadas por Neriman e das brincadeiras de Corai. Daphne pede para Homer abrir o porta-malas do carro. Assim que ele faz isso, encontra uma pipa colorida feita à mão. A cena desperta imediatamente lembranças da infância. Com os olhos cheios de emoção, Homer segura a pipa e conta que foi sua mãe quem lhe ensinou a construí-las e soltá-las quando ainda era criança. Ele diz que aqueles momentos eram especiais e que sempre imaginou repetir essa tradição ao lado dos próprios filhos. Em seguida, olha para Daphne e afirma que nunca imaginou encontrar uma família tão maravilhosa quanto a que construiu ao lado dela. Daphne sorri com carinho, segura as mãos dele e explica que foi justamente por esse motivo que escolheu aquele lugar. Ela diz que chegou a hora de transformar aquele antigo sonho em realidade e brinca que ele deveria começar a treinar desde já com a pipa. Homer fica alguns segundos em silêncio, encara Daphne profundamente e, com a voz emocionada, pergunta se aquilo significa o que ele está pensando. Ele quer saber se ela realmente está grávida. Sem conseguir esconder as lágrimas, Daphne apenas confirma com um leve movimento de cabeça. Tomado pela felicidade, Homer a abraça com toda a força, levanta a pipa em direção ao céu e, emocionado, agradece em pensamento à mãe por finalmente poder viver o sonho que sempre guardou no coração. Logo depois, o clima muda completamente e ganha um tom bem mais divertido. Sinan e Serdar descobrem uma notícia inesperada. Serdar observa um teste de gravidez que está em suas mãos, percebe as 2 linhas e começa a comemorar dizendo que o resultado é positivo. Sinan entra imediatamente no personagem de futuro pai superprotetor. Sem pensar 2 vezes, manda Serdar descansar. Proíbe qualquer esforço físico e diz que ele não irá mais trabalhar por enquanto, esquecendo completamente que os dois estavam indo até a casa de Homer para participar da comemoração. Em seguida, a história avança alguns anos. A cena muda para a grande festa de aniversário de Emine, filha de Daphne e Homer, que já cresceu e está comemorando mais um ano de vida ao lado de toda a família. Enquanto todos organizam os últimos detalhes da festa, Daphne aparece na cozinha da mansão preparando pessoalmente toda a comida. Agora ela já espera o segundo filho, mas continua insistindo em fazer tudo sozinha. Sucru demonstra preocupação ao vê-la trabalhando tanto, porém Daphne mantém seu jeito determinado e afirma que não aceita comprar nada pronto para uma data tão importante na vida da filha. Pouco depois, Homer entra na cozinha, abraça Daphne por trás e faz uma brincadeira dizendo que Emine herdou exatamente o jeito da mãe. Determinada, intensa e cheia de personalidade. Enquanto isso, Isra, sobrinha de Daphne, aparece pronta para a festa usando uma maquiagem bastante chamativa. Assim que a vê, Turcan fica completamente escandalizada e diz que ela ainda é muito nova para usar maquiagem daquele jeito, mandando que lave o rosto imediatamente. Nihan tenta acalmar a situação dizendo que é apenas uma brincadeira de criança, mas Turcan permanece firme em sua decisão. A discussão acaba criando mais um daqueles momentos engraçados que sempre movimentam a família. Enquanto todos ainda se organizam para a comemoração, Corai e Neriman finalmente chegam ao local da festa, fazendo uma entrada totalmente extravagante. Os dois aparecem chamando a atenção de todos, mantendo o estilo exagerado e divertido que sempre provoca muitas risadas. Corai e Neriman aparecem usando máscaras douradas, óculos extravagantes e reclamando do trânsito durante todo o caminho. Dentro da van, Corai não perde a oportunidade de comentar a aparência de todo mundo e diz que ninguém chegará perto do presente que preparou para Emine.
Segundo ele, gastou uma verdadeira fortuna para encomendar um quadro exclusivo que retrata toda a história de amor entre Homer e Daphne. Neriman tenta fazê-lo ficar em silêncio para não estragar a surpresa antes da hora, mas Koray continua falando sem parar até o momento em que atravessam os portões da mansão. Pouco depois, todos os convidados finalmente chegam para a festa de aniversário de Emine. O ambiente é tomado por alegria, emoção e muitas lembranças dos momentos vividos pela família. Sinan e Serdar chegam sorridentes, e antes mesmo de cumprimentar todo mundo, Sinan faz um grande anúncio. Ele revela que Serdar está esperando o segundo filho deles. A notícia deixa todos extremamente felizes e a comemoração toma conta da festa. Aproveitando a animação, Koray decide entregar seu presente para Emine. Ele revela uma enorme tela coberta por um tecido e quando a pintura é finalmente mostrada, todos ficam admirados. O quadro retrata exatamente o primeiro encontro de Homer e Daphne, revivendo o instante em que os dois começaram a escrever a história de amor que mudou suas vidas. Homer observa a obra emocionado e, diante de todos os convidados, faz uma declaração sincera. Ele diz que nunca esqueceu o primeiro beijo que deu em Daphne e que, naquele exato momento, teve certeza de que havia encontrado o grande amor da sua vida. Daphne fica completamente envergonhada, sorri e dá um leve empurrão em Homer pedindo que ele pare de falar essas coisas na frente de todo mundo, principalmente das crianças. Os amigos do casal riem da situação e aplaudem o momento. Enquanto a música toca ao fundo, Homer caminha lentamente pela mansão observando Daphne, a pequena Emine e todos os familiares reunidos. Em silêncio, começa a refletir sobre tudo o que viveu. Ele pensa que a vida coloca desafios inesperados no caminho das pessoas e que ninguém conhece os planos reservados pelo destino. Recorda que se apaixonou profundamente por Daphne e que foi esse amor que curou todas as feridas que carregava. Também lembra do período em que ela esteve longe e de como acreditou que jamais voltariam a ficar juntos. No entanto, o destino uniu os dois novamente e permitiu que construíssem a família que sempre sonharam. Homer conclui dizendo que hoje vive exatamente a vida que desejava, ao lado da mulher que ama e dos filhos que representam sua maior felicidade. Para ele, tudo isso é um verdadeiro milagre pelo qual será eternamente grato. Mesmo enfrentando inúmeras dificuldades ao longo da caminhada, nunca deixou de acreditar que dias melhores chegariam. A novela termina com uma cena emocionante. Homer e Daphne aparecem deitados na cama ao lado da pequena Emine, segurando delicadamente as mãos da filha, enquanto aguardam a chegada de mais um bebê para completar a família. Assim chega ao fim a inesquecível história de amor de aluguel. E você, gostou desse final? Deixe sua opinião nos comentários e conte qual outra novela turca gostaria de ver aqui no canal. Aproveite para deixar o seu like e continue assistindo aos próximos vídeos especiais que já estão aparecendo na tela.